Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos a mais um dia de acordados. Hoje é o dia 41. Isso é muito importante. Colocar o dia para você ver o tanto que a gente está andando. Vamos lá. Os acordados. Os acordados. Bora fixar aqui. Pronto. Vamos a mais um dia. Começar esse dia de terça-feira com tudo parado de novo. Mas faz parte da vida, né? A gente não tem controle das coisas externas. Por isso que a gente tem que pelo menos controlar o nosso externo, o nosso emocional. Estar atento aos sentimentos, porque é muito perigoso, né? Nesse momento a gente perdeu o controle das nossas emoções. E aí quando você perde o controle das suas emoções, aí a coisa fica feia pro nosso lado, né? Castelar, seja bem-vindo, meu amigo. Sumiu ontem, não te vi pela nossa, como se diz, pelo nosso universo da voz, né? Não posso falar o nome. Seja bem-vindo. E o quanto está sendo transformador a gente, Fernando, seja bem-vindo. O quanto é transformador a gente se tocar nas coisas da vida. E entender que são nas pequenas coisas que a gente vai fazer a maior diferença, né? Vamos ligar a música, ó. Tô que nem o Jô Soares, lembra do Jô Soares? Fazia assim com a mão, eu tô na mesma pegada. E aí é o seguinte, a gente começa uma terça-feira, São Paulo tudo parado. É decreto, é legislação, é toda a porra aí pra fuder com tudo. E a gente fica vendo que, o que a gente pode fazer? Esses dias eu estava numa sala muito interessante, o pessoal estava falando sobre política. Eu detesto falar de política, porque você não tem o que falar de política, porque a política ela é, a gente não tem interferência sobre ela. E aí vem a Constituição fala assim, né, o poder emana do povo. O poder não emana da gente nunca, bicho, emana de quem está lá em cima. Então, assim, infelizmente a gente vai ficar refém dessas situações e faz parte do processo. O negócio é a gente entender o seguinte, ó, faz parte do processo. Faz parte do processo uma galera aí fechando empresa. Eu fechei uma das minhas o ano passado. Uma empresa totalmente próspera, que seria exponencial, escalável. Projeto tudo pronto, tudo bonitinho. Era a faca na caveira, né? Machado na madeira. Ia ser algo disruptivo. Ontem falei dentro de um grupo sobre esse projeto. Várias pessoas ficaram interessadas, mas não adianta fazer isso agora. Eu dei o start. O que eu fiz? Eu dei o start, inteligência emocional. A gente tem o brio, eu falei disso ontem, do ego, né, pessoal? A gente tem que tomar cuidado com o nosso ego, porque o ego pode te derrubar. E é por isso que tem gente que tem empresa, ele fica, ele não quer assumir, aí chega uma hora com o Titaniczão, ó. Então é o seguinte, tem um momento da vida que você tem que ter essa inteligência emocional e frieza de coração de verdade. Porque como que você fecha algo que você se matou às vezes para abrir? Só que se você não fechar, você vai destruir todos os restantes das coisas. É um efeito cascata, um efeito dominó. Então você tem que estar atento para você não se ferrar nas suas demais áreas da vida. E aí é foda, bicho. Por quê? Porque você monta todo um negócio, todo o aparato, colaboradores, tudo bonitinho. A minha empresa estava tudo bonitinha, tudo novinho, tudo top, cadeira, mesa, tudo que vocês imaginarem que tem numa empresa lá, pá, tive que vender a preço de banana. Mas isso faz parte do processo. Porque aí eu aprendo com isso daí. Eu aprendo que eu não tenho controle no meu externo. Eu aprendo que faz parte da vida alguns processos. E quanto mais eu entendo de processo, menos eu erro e mais eu prospero. Então hoje, com certeza, quem não tinha, né, um seguro, quem não tinha uma emergência, uma reserva emergencial, com certeza se preocupou. E vai continuar se preocupando, porque faz parte do processo. O processo assim, você vai falar, vou tocar o foda-se. Não, você é inteligência emocional. Você ter inteligência emocional não é tocar o foda-se. É compreender os fatos. É colocar a cabeça no lugar e enxergar as possibilidades presentes. Luiz, seja bem-vindo. Então assim, o quanto é importante a gente chegar nos momentos da nossa vida e virar uma chave. A gente pensa muito em dinheiro, não dá para mentir, né? Todo empreendedor pensa no dinheiro e aí quer ter aqueles resultados satisfatórios. Mas antes do resultado satisfatório, a gente tem que ter um processo. E vocês não vão esquecer nunca essa palavra, ó, processo. O advogado ganha dinheiro no processo. O médico ganha dinheiro no processo cirúrgico. Se ele erra aquele negócio ali, bicho, tá ferrado o particular. Porque vai vir um processo monstro em cima dele. Então tudo é processo.
Tudo na nossa vida é um processo. Para a gente andar foi um processo. Para a gente ir para a escola foi um processo. Para aprender um outro idioma é um processo. Então toda a vida é feita de processo. E a gente tem que estar preparado para esses processos. Perceba, a criança para ir para a escola, às vezes ela tem dificuldade na sala de aula. Não por culpa dela, às vezes por causa da conexão que ela não teve com o professor. E aí os pais têm que intervir por intermédio de um processo feito pelos pais. Ou eles vão pagar um professor particular, ou eles vão tentar entender onde está a deficiência ali, né, do filho. De repente, ele sabe o que tem que fazer, mas existe algum bloqueio interno. Então tudo é processo. Não existe você começar algo sem ter um processo. Quando eu começo algo que vem de um processo, que alguém já me fala como é, fica mais fácil. Se eu chegasse para você e falasse assim, ó, você vai montar uma empresa com 4 pessoas para você ganhar uma média de 15 mil por mês e quanto mais negócios você tiver, mais você vai ganhar uma grana. O quanto você realmente, de verdade, falaria, poxa, esse negócio vale a pena, porque é rentável. Tem coisas que é tão rentável, só que a gente fica parado pensando só nas coisas mais difíceis ou vive na mesmice. Tudo é escalável. Todo processo tem que ser escalável. E algumas pessoas não escalam esses processos, porque eles acreditam que o negócio dele não é um negócio. E quando eu falo de negócio, eu por já ter tido vários, eu entendo que alguns eu errei porque eu não escalei. Eu pensava só na empresinha, empresa e mais um ali no máximo, né? A gente não tem tanta pretensão na vida. E quando você enxerga as formas de escala, né, aí você fala, caraca, por que eu não escalei esse processo aqui? Porque eu não estava preparado, porque eu não fui atrás de alguém. Quando eu fui entender sobre franquias, eu conheci um cara chamava... não vou lembrar o nome dele aqui agora. Tá vindo aqui na minha mente, daqui a pouco eu lembro. Acho que era o Will. O negócio é o seguinte, o cara sentou e explicou tudo sobre franquia. Porque a gente queria montar algo que era grande pra caramba na época, mas eu queria entender sobre franquia. Então a gente sentou nesse cara. Ele falou, o projeto custa 35 mil. Aí você fala, puta, eu vou gastar 35 mil. Tá, mas você quer fazer, né, o negócio acontecer, você precisa entender do processo. Como que você monta algo no escuro? As pessoas montam tudo no escuro. Por que muitas empresas fecharam dentro da pandemia logo de cara? Assim, teve gente que não aguentou 2 meses e já fechou. Porque ele entrou num negócio que ele nem sabia como era. Ele só entrou pensando assim, se eu montar eu ganho X por mês. Tá, mas e se acontecesse algum problema? E aquele negócio que você montou, ele poderia ser escalável, ele podia ser removido de lugar para fazer em outra região? O quanto você entendeu se aquela região no seu entorno tinha a clientela certa ou você montou num lugar que a clientela era errada? Eu tenho exemplo de clientes que eles montaram uma loja chique num shopping que só vai gente que não tem grana. Como que você monta uma loja chique no shopping que não vai gente que tem grana? Como que você monta uma loja que é muito simples no shopping chique? Não tem sentido. Então você tem que fazer uma avaliação, entender o entorno de tudo aquilo. Mas as pessoas agem por impulso. E quem age por impulso tende a se dar mal. E aí você fica culpando o quê? Um sistema. Mas é você que errou o processo. O sistema está tudo aí. A gente fala aqui no Brasil, paga tributo. Eu pago tributo até de nota de R$20 se eu emitir hoje. Não estou nem aí. Sabe por quê? Porque perto do que eu estou cobrando do serviço não é nada. Se eu cobrar hoje 1 milhão no serviço que eu faço, eu pago um imposto. Sabe por quê? Porque não é nada perto do que eu já cobrei. Só que as pessoas ficam naquela mendicância, né? Fica naquela pedinte, tudo reclama. É porque eu tenho que pagar imposto. Se você está pagando imposto é porque você está ganhando dinheiro. E a sua mente fala, quanto mais imposto eu pago é porque eu estou ganhando mais grana. Então, você pensar assim, eu queria ter 2 bilhões para pagar não sei quanto de imposto. Porra, se você está faturando 2 bilhões, você está reclamando que está pagando, sei lá, 5 milhões de imposto, não tem sentido. Então por quê? Porque são crenças. E aí você que fica dando jeitinho para fazer as coisas, né? Cara, seja honesto. Quando você é honesto com uma coisa, o processo vai ser honesto com você. Por isso que tem gente que se dá mal. Porque na primeira aguinha que bate na bunda, pronto, se desespera. Eu vou mandar aqui uns aviãozinhos, porque o povo tá dormindo. Sabe por que o povo tá dormindo? Eu falei isso ontem. As pessoas não gostam de sofrer a realidade. Então quando você dorme, e é por isso que as pessoas vivem uma mente hipnótica. Porque as pessoas dormem para elas não ver o que está acontecendo na realidade. Elas não querem enfrentar o mundo lá fora. Elas acham que dormindo elas vão conseguir esquecer e está tudo certo. Não é assim. Acho que no momento que a gente está vivendo, o ideal é você correr atrás, parar, né? E correr atrás porque você tem que pensar em tudo que está acontecendo. E a vida é assim, são de acontecimentos. E às vezes você está dormindo, porque eu não vou trabalhar hoje. Pior, se você não vai trabalhar, que a merda tá ferrada já.
Então você tem que pegar, a gente brincava aqui na faculdade, né? Os professores falavam assim, que a gente quando sai da faculdade de Direito, é a mosca no cocô do cavalo do bandido. Então, quando você é empreendedor, e você está em casa agora só pensando assim, não tenho o que fazer, cara, vou te falar a real, se preocupa, sabe por quê? Porque a gente tem que estar esperto com o que está acontecendo, porque a vida é sobre o agora, amanhã é um novo dia, amanhã talvez a gente nem pode estar aqui, sei lá o que pode acontecer. Então eu, como quase morri, não uma vez, né, eu já contei essa história, mais de uma, mas Deus é tão bondoso comigo, que Ele me deu várias chances de viver, e eu não sei qual que é o propósito real de Deus para mim, mas hoje eu entrego tudo na mão de Deus, só que eu também faço a minha parte, porque Deus cuida do que é impossível, e eu corro atrás do que é possível. O impossível eu deixo na mão de Deus, entendeu? E aí o que é possível eu tenho que correr atrás, eu tenho que me mexer. Então se você não está se mexendo, se preocupa. Eu já me mexi aqui, tentando acordar a galera, porque não é fácil acordar. Bruno, seja bem-vindo. Uma coisa importante que a gente tem que se tocar, e é interno esse estado, é fazer as perguntas para nós mesmos. Eu sempre falo o seguinte, todo dia, de verdade isso aí, 15 para 5 eu estou despertando. Ontem eu fui dormir tarde, que eu participei de uma sala de uma amiga, ele falou, entra, por favor, tal. Eu peguei e entrei lá, porque ele é gente boa demais. E aí eu acabei de dormir, já era quase 11 horas. 4h45, eu tenho meus compromissos, eu preciso honrar com eles. Então, eu preciso sempre perguntar para mim, todo dia eu faço isso. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu posso fazer hoje, por exemplo, com tanta coisa acontecendo? A gente brigou para abrir academia porque a gente mora no condomínio, aí abriu a academia porque a legislação permitia, que tinha uma ressalva, aí eles mudaram a legislação, o decreto. Aí colocaram que não tem mais ressalva, é tudo fechado mesmo até dia 31/3. Eu sou atleta, eu gosto de treinar. Ontem eu estava na academia, depois de 8 dias fechada, abriram ontem, mas já fechou, hoje já não vai abrir de novo. Aí eu vou ficar desesperado, vou ficar nervoso? Não tô nem aí, sabe por quê? Porque eu posso fazer outras coisas, eu faço uma flexão, eu faço um funcional dentro de casa, tá tudo certo. Eu fiquei 4 meses no ano passado sem treinar na academia e não morri por causa disso. Alimentação, tudo vai envolver. Eu vou andar na rua, eu vou fazer alguma coisa. Eu só não posso ficar mirando ali naquele problema. Em outra época, eu ia estar louco. Eu ia descer na administração, ia falar um monte, mas que culpa a administração do condomínio tem? É um decreto, está lá escrito agora que não pode abrir áreas internas de condomínio. Porque alguém que mora no condomínio se incomodou com alguém que estava treinando. Sabe por quê, gente? Não tem muito sentido isso aí. Eu não estou saindo de casa, a gente evita só mercado, farmácia, nem escritório eu estou indo externo. Então assim, tudo que eu estou fazendo é dentro da minha casa, e quando eu não estou na casa eu estou num espaço de área livre. Ou eu estou caminhando, ou eu vou no mercado de máscara, passando álcool, chego em casa, tirar a roupa, tomar banho. Não tem sentido, eu estou dentro da academia, onde só pode entrar 10 pessoas, que é uma academia gigante, que cabe mais de 50 dentro. Então tá todo mundo se cuidando, não dá nem para ficar perto, porque é tão grande. Tem gente que vai lá só fazer esteira, outros vai fazer barco, outros elíptico, outros bicicleta de cross, e tá tudo separado, tá tudo longe. E aí tem as pessoas que têm os equipamentos de musculação, que também tá tudo longe. Então 10 pessoas dentro de um espaço gigante, não tem sentido você não permitir entrar. Mas o que é isso? O ego. As pessoas que queriam estar em outro lugar, elas não podem, então elas se incomodam com as outras pessoas que estão fazendo aquilo que gostam. Isso chama individualidade, é o ser vivo que ele vive na individualidade, ele não vive para os próximos, ele vive para ele. Só que ele não entende nada disso, ele não está entendendo nada, ele nunca leu a Bíblia, porque a vida não é sobre você, é sobre as outras pessoas, o quanto você pode estar ajudando as outras pessoas. E quando você coloca a pessoa no estado interno de felicidade, você faz ela produzir um monte de coisas internas dentro do corpo. E essa pessoa já comprovou, até matéria tem, que a atividade física inibe você ficar doente, porque é a baixa imunidade que ferra você no vírus. Mas aí é um monte de informação, é uma pandemia, é o ser humano que é complicado, e a gente tem que estar nesse momento só pensando no que vai fazer. Só que de forma positiva, não pense de forma negativa. Parece piegas falar um negócio desse no mundo que está, né, essa porcaria ferrando com um monte de gente. Mas vai adiantar? Pensa comigo, você tem um negócio. Aí eu fechei o meu negócio. Abri em setembro de 2019, o negócio prosperando, eu fui lá e fechei o negócio. Você consegue entender que se eu tivesse que sofrer por isso, eu não estaria nem aqui, eu estaria deitado na cama, dormindo.
Por quê? Porque a gente quer esquecer, a gente fala, meu, eu preciso esquecer isso. Mas não tem que esquecer. Você tem que lembrar, você tem que estar ativo, você tem que fazer a coisa acontecer. Por quê? Porque você quer que as coisas aconteçam. E não adianta, é a constância, é a insistência, é estar pronto para a batalha. Por isso que eu sempre falo, o campo de batalha é muito difícil. O campo de batalha é muito difícil. Por quê? Porque chega uma hora que você vê tanta diversidade para você ter que ultrapassar esse campo, que aí você fala, vou desistir disso daí. E aí a gente se ferra. Por quê? Porque você vai perder tudo aquilo que você teve de experiência na vida. Porque você vem a vida de processos. E as pessoas falam assim, cara, eu detesto fracassar. Aí eu pergunto, você já fracassou? Aí a pessoa, ah, não, porque eu nunca nem tentei. Então, se você não fracassa, e não tem, gente, presta atenção, não tem ninguém que tenha prosperado que não fracassou antes. Não tem como, é impossível. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, todos esses caras bateram lata antes de explodir dentro do negócio. E continua batendo. É que você só vê o palco. Né? Tipo o Mark Zuckerberg, tem trocentos processos nos Estados Unidos, encheção de saco na vida do cara, é todo momento. E aí, você está preparado para ter encheção de saco, passar em tribunal, ficar respondendo processo? Aí você fica pensando, porra, bicho, o cara já é bilionário, para que ele quer isso? Porque ele não está preocupado mais. O processo ele sabe como é, ele sabe que ter uma empresa é ter problema também. A parte boa de uma empresa é o resultado que ela gera financeiro. Só que o restante dentro da empresa é todo estresse. É funcionário que vai dar novidade, é fiscalização que vai dar novidade, é o concorrente que vai te dar novidade, é um monte de coisa que você tem que estar, não é só acordar e falar, hoje eu vou para minha empresa. Meu, se fosse assim, tava bom. Veja a advocacia, eu atuo há 17 anos na área. Eu nunca vi advocacia tão ruim como nos últimos 4 anos. Mas e por quê? Porque a advocacia ela está modificando, ela não é igual antes, esquece isso. Quem vive a advocacia hoje, que quer ter a cabecinha voltada lá no passado, tá morto. Sabe por quê? Porque evoluiu e as pessoas não evoluíram junto. Mas quem está chegando mais preparado. E aí você fica com aquela crença, né? Poxa, o advogado mais antigo teria mais valor. Não, o advogado mais antigo hoje não tem mais valor. Por quê? Porque se ele está com a cabecinha lá atrás, quem está chegando está passando por cima dele. E está fazendo inovações de coisas que ele não tem nem ideia. Então assim, a tecnologia ajuda a todos. Só que algumas pessoas ainda não entenderam de tecnologia. E aí fica batendo lata. Aí fica falando, porra, não tenho cliente. Porra, ninguém bate na minha porta. Ninguém bate mais na porta de ninguém. GQ, aquele negócio da Avon de bater na portinha, acabou isso aí. Com a internet acabou essa venda direta na porta. Você tem a venda direta na internet. É assim que as pessoas estão vivendo hoje, é o tempo inteiro, em plataformas Zoom, Google Meet, e a vida é assim, é de evolução, é de estar no lugar certo, na hora certa. E a gente falou antes sobre justamente isso, né? O síndrome da Gabriela. Qual que é o síndrome da Gabriela? A pessoa acha que ela não pode mudar, ela fala assim, não, mas é assim que é, não é assim que é assim que está na sua vida, porque na vida de outras pessoas está totalmente diferente, mas você não quer enxergar. Por quê? Porque você não aceita. Você não quer aceitar, é a questão de aceitar que você está errado. E não adianta você ficar batendo nessa tecla de que não é assim, assim, eu vou morrer assim. Quando eu decidi que eu não ia compor música zoada, eu saí do mercado. Eu decidi, eu falei, cara, eu componho umas músicas tão bonitas, cara, falando de tanta poesia, de um monte de coisa legal, para que eu vou fazer essas músicas que eu não quero pelo dinheiro? Aí eu vou contaminar minha cabeça. Aí eu vou fazer um monte de porcaria e depois eu não vou conseguir fazer coisas boas. Escrever uma poesia, escrever um bom livro. Não tem como, porque a hora que você se alimenta de porcaria, você vai virar uma porcaria, um caminhão de lixo. Você já viu o caminhão de lixo servir para alguma outra coisa, a não ser pôr o lixo lá dentro? Você já viu a gente colocar coisa perecível dentro do caminhão de lixo para sair entregando? Não dá, porque aquele está contaminado, está tudo zoado, cheio de bactérias, cheio de tudo você imaginar dentro do caminhão. Então, esses tipos de coisas que a pessoa não se liga. Você tem que estar atento às coisas da vida. E aí é muito louco isso. Por quê? Porque a pessoa ela coloca determinação, ela limita a vida porque ela acha que é assim que tem que ser. E aí que eu te falo o seguinte, quando você, ontem a gente discutiu dentro de um grupo, foi super legal a discussão. A pessoa falou o seguinte, ó, se você pudesse ter um mentor para pagar ele 50, 100 mil, você pagaria? Um mentor que te cobrasse 30, 50 mil reais para fazer você alavancar os seus negócios. Bom dia, abraço em você, Karina, sejam bem-vindas. Então assim, ó,
Você faria uma mentoria que você tivesse que pagar 50 mil, 30 mil, que você sabe que se você pegasse na sua mão você faria a coisa acontecer? Você faria? Seja real, entendeu? Por quê? Porque as pessoas acham que não precisa fazer as coisas. Nossa, acordei com essa reflexão. Seja bem-vinda, Karina. Bom dia, Jane, seja bem-vinda. Então, fico pensando. Aí teve uma pessoa, mimizento. Mimizento não dá certo nessa vida. A pessoa fala assim, é um absurdo cobrar 50 mil na mentoria. Eu não pagaria porque isso é um dinheiro que é fora da realidade da maioria das pessoas. Então, é fora da realidade. Por quê? Porque a pessoa pôs um limite na vida dela. Eu falei isso ontem, por incrível que pareça. Ó. Quem pensa pouco nunca vai ver o grande. Não tem como, porque a sua mente está voltada para o pequeno. Você programou sua mente para ser pequena. E a gente tem que programar nossa mente para ser grande, porque nós somos grandes. Eu falo do livro do Pequeno Príncipe porque eu achei fantástico a analogia daquele livro. O mundo do Pequeno Príncipe é pequeno porque ele dá conta do mundo dele. A sacada do escritor é muito top. Agora, quando você faz um mundo muito grande, você perde o controle da sua vida. Então, assim, faça seu mundo pequeno. Tenta entender o seu mundo. Aí você entender o seu mundo. Por isso que tem uma frase, gente, presta atenção. Ó, seu mundo muda quando você muda. O livro Pequeno Príncipe está fazendo um relato disso. Eu tenho controle sobre o meu mundo. O Pequeno Príncipe tem o controle, ele dá uma volta no planeta dele. A sacada está na sua mente. Quando você pensa pouco, você vai vivendo pouco. Aí quando alguém fala de valor, presta atenção. Ó. Eu moro numa região, eu acredito que hoje deve ser a segunda dentro de São Paulo, a melhor ou a terceira. Porque você tem Vila Nova Conceição e Jardins, que tem ali o Jardim Europa e tal, onde mora os magnatão. Só que, hoje tem casas muito mais caras onde eu moro. Tá? Quando você conversa com as pessoas da região aqui, eles não falam de salário, porque eu ganho 150 mil por mês. Não, eles falam de patrimônio. A cabeça da pessoa não processa esses negócios de valor pequeno. O cara fala assim, meu patrimônio hoje é avaliado em 150 milhões de reais. Aí o outro fala, meu patrimônio hoje é avaliado em 300 milhões de reais. Aí o outro fala, meu patrimônio hoje é avaliado em 5 milhões de reais. Meu patrimônio hoje é avaliado... É assim que eles falam. Presta atenção, ó, a mente da pessoa. Aí a gente chega lá, né, o pobre, a desgraça, essa porra, bicho. Eu ganho R$1.500 por mês, 3 mil por mês. A sua mente só sabe receber essa informação. E o pior, aí tem que pagar as contas, né? Porque aí chega no final do mês, ganhei 3 mil, tô devendo 5, aí fica negativo na conta. A mente é só bombardeada por coisa ruim. Aí você não consegue enxergar que você pode pagar uma mentoria de 30, 40, 50 mil. Por quê? Porque você só viu o pouco. Quando você começa a falar assim, calma lá, bicho. Por quê que eu tenho que dar limite para minha mente? Eu não tenho que dar limite para ela. Eu posso ser bilionário se eu quiser. Depende de mim. Eu já falei quantas pessoas tem no Brasil, 230 milhões. Se você convencer a pessoa a comprar uma coisa sua de R$1, você ganha 230 milhões. R$1, se você conseguir convencer. Você só tem que parar essa cabecinha aí para pensar o que eu posso fazer que todo mundo compraria por R$1. E o meu MVP, menor valor viável do produto, vai ser tipo 10 centavos. E eu vou ganhar 90 centavos. Então se eu vender para R$1, olha isso. Você consegue entender? É assim que funciona a cabeça de quem processa o processo. E aí a pessoa vai e explode no norte. E você vê isso o tempo inteiro acontecer. Mas e por que acontece com uma pessoa e com outra não? Porque ela não parou para pensar. Porque pensar gasta energia. E a pessoa não quer gastar energia. Ela quer ficar ali naquela vida de tá tudo certo assim. Eu não ligo. A pessoa, ó, discurso do fracassado, gente. Eu não ligo para bem material. É porque a vida é assim mesmo. É porque se Deus quisesse eu tinha nascido rico. Davi nasceu rico. Presta atenção nisso, ó. Davi nasceu rei. Ele já nasceu quem ele foi. Ele conquistou isso no decorrer da jornada dele. É bíblico. O homem mais rico do mundo, que eu estou até lendo o livro, é o rei Salomão. Nos dias de hoje, ele teria 3 tri de dólares, o rei Salomão. Foi um dos caras mais ricos do mundo. Hoje, os caras mais ricos do mundo, aí você bate ali, Jeff Bezos, a época, Steve Jobs e Steve Wozniak e o Mark Zuckerberg. Não, perdão, o Jeff Bezos. Então você tem o Jeff Bezos, o Steve Jobs e o Bill Gates, que batem ali 2 trilhões de dólares dentro das empresas. Eles nem são os mais ricos do mundo, porque até hoje ninguém bateu o rei Salomão. É histórico isso daí. Você consegue entender?
as pessoas têm grana não porque ela pensou no número, ela pensou em um processo. E aí você não consegue pensar que você pode, porque você nunca viu, você não para pensar nisso. Ah, mas isso é besteira. Não é besteira, gente. A mente sua, quando ela processa pouco, ela vive no pouco. Quando ela processa muito, você vai criar processos para ela atingir aquilo que você fica imaginando. A mentalização. A gente brinca, né? Normalmente, quando você pega alguma coisa voltada para dinheiro, né? Normalmente tem um saco transbordando dinheiro, o tio Patinhas deitava nas moedas, tal. Quando criança, eu assistia o tio Patinhas. E o cara era rico pra caramba, o tio dele lá, né? Aí eu olhava aquilo ali e falava, eu tinha um tio que era bem de vida. Mas aquilo me bateu diferente. Para muitas pessoas falou, porra, eu queria deitar nesse mundo de moeda. Na minha mente vem diferente. Porque como era o tio, né, Patinhas, eu falava assim, caramba, o cara é mó rico e o outro é pobre, fudido. Na minha mente só vinha o fudido. Porque eu era o fudido, eu era o cara que não tinha dinheiro. Ao invés da minha mente processar pelo lado do tio, seria mais ou menos você ler o Robert Kiyosaki, Pai Rico e Pai Pobre, e você se identificar só com o pai pobre. Seria a mesma merda. Então assim, não adianta você catar o livro Pai Rico e Pai Pobre e se identificar com o pobre. Porque o pobre é o comum de várias pessoas. Você tem que pensar no pai rico. A cabeça do Robert Kiyosaki mudou por causa do pai rico. E quando a gente fala isso, não é analogia não, foi verdade. O pai do Robert Kiyosaki era um funcionário público classe média. E ele foi estudar numa escola na região, porque era dividida por CEP, por caixa postal, que era a escola, que lá não paga, tá? Ele estudava na mesma escola que estudava a região dos magnatas, lá onde ele morava. E ele conheceu um amigo que era filho de um dos caras mais ricos na região. E ele teve o acesso, isso quando criança, tá? Ele teve o acesso ao pai desse moleque. E o pai desse moleque que fez a cabeça do Robert Kiyosaki virar. Karina, nossa, virou uma chave aqui. Eu falava, um dia eu vou mergulhar em milhões de moedas como ele. Você viu, Karina? Ó, eu não pensava assim. Eu pensava do lado do miserável. Eu ficava puto porque eu lembrava que eu tinha um tio que tinha grana. Que ele podia... na minha mente, ele tinha que ajudar a gente. Ele não tinha que ajudar ninguém. A gente tinha que se virar mesmo. Faz parte do processo. E aí você fica pensando, se o Robert Kiyosaki não tivesse conhecido o pai rico, ele seria esse homem bilionário? Nem fudendo. Não tem como. Porque a mente do pai dele era que ele fosse funcionário público. Você já viu funcionário público bilionário? Só se for roubando, né? Na natureza normal, nenhum presidente conseguiria ser bilionário, porque o salário do cara é 40 mil por mês. Faz o cálculo em 4 anos ou duplica por 8, que você vai ver que não tem como. Não tem como. Só que eles ficam bilionários porque a gente sabe por quê. Agora, seguindo princípios e valores, como que a pessoa vai ficar bilionária? Negócios escaláveis. A pessoa monta uma lojinha de nada de pamonha. A pessoa começou no carrinho. Vamos contar a história assim, vai. Vou contar uma história. O cara começou no carrinho vendendo pamonha. Um carrinho, eu sozinho vendendo pamonha. O cara depois virou franqueado de todas as casas de pamonha que você conhece quando você está nessa estrada. Você entende qual que é a lógica de tudo? Ó? O Samuel Klein das Casas Bahia começou numa carroça com cavalo, colocando coisas em cima para ir vender na favela aqui, acho que Santo André, eu sempre esqueço se é São Caetano ou Santo André que ele começou. Por quê? Porque tinha um monte de obra, São Paulo estava sendo erguida, o pessoal do Nordeste, principalmente Bahia, por isso que é Casas Bahia, não sei se você sabia disso, vinha para São Paulo, e ele teve a sacada, o cara judeu se fudeu, perdeu a mãe nos campos de concentração com a irmã, fudeu toda a vida dele, veio pro Brasil e foi um cara bilionário. Consegue entender? Mas o que ele fez foi um processo, catou uma carruagem, presta atenção, uma carroça, colocava os negocinhos dentro da favelinha, vender lá. Você começaria vendendo água de coco na praia? Você começaria vendendo pipoca? Você começaria vendendo pamonha? Você começaria numa carroça vendendo colchão, vendendo qualquer coisa? Sabe por quê? Porque as pessoas querem a facilidade, não quer o processo, não quer o trabalho. E ó, isso aqui processa, porque você acha que o Samuel Klein, quando começou na carrocinha, ele só pensou que ia ficar vendendo móvel na carrocinha? Ele só precisava de um dinheiro para injetar dentro de um processo que ele já idealizava. Porque as pessoas idealizam, ó, o Walt Disney, presta atenção, o Walt Disney, não ele que desenhou a Disney. O Walt Disney não viu ficar pronto, ele só viu na mente aquilo ali. Hoje você vai naquele lugar, você fala, puta que eu pariu, como o cara conseguiu pensar no negócio daquele, bicho? Processo, ele sabia que se montasse um parque
um monstro, é uma cidade aquilo ali, ele ia ter uma galera querendo visitar. Porque as pessoas gostam de grandeza. As pessoas gostam de grandeza. Não adianta você se sabotar. Todo ser humano gosta de grandeza. O problema é que você se sabota falando essas mentiras que a gente conta para nós mesmos. Porque quando a gente não tem acesso, a gente fica tentando colocar, a gente pega o bloqueio que já tem um bloqueio e aumenta ele. Porque aí você fica alimentando. Aí você fica falando assim, ah não, o dinheiro não é bom. Ah, é porque Deus, o dinheiro é maldito. Ah, é porque na vida nada se leva. Ah, pra puta que pariu. Você não vai levar nada, mas você vai viver o melhor da vida. Presta atenção nisso. Você vai viver o melhor da vida. Eu quero mais é viver o melhor da vida. E o que é o melhor da vida? É ter tudo que você quer na hora que você quer ao seu alcance. Ponto. Ah, mas sem saúde. Começa, né? Os vitimistas. Ah, mas o dinheiro não é tudo. Porque se você não tiver saúde. Se você não tiver saúde, sem dinheiro, você está fudido também. Você consegue entender? Nessa pandemia, o Hospital São Luís está lotado. Aí eu não entendi. Eu falei, caraca, bicho, está lotado já o hospital? É, porque o país inteiro, todo mundo vem para cá. Porque São Paulo é onde tem os melhores hospitais. Só que o cara, para vir para cá, ele tem que pegar um jatinho ou um avião. Então não pode ser quebrado. Agora você imagina, sem dinheiro, você morre lá onde você está. Então o dinheiro, ele é necessário na vida da gente. Não dá para ser hipócrita. Ninguém trabalha pensando, não quero ganhar dinheiro. Todo mundo trabalha pensando no dinheiro. Mas só que você tem que pensar no dinheiro muito, não no dinheiro pouco. Porque se você mira perto, você não consegue mirar mais longe. Agora também não pode ser coisa absurda. Tem gente que não tem R$ 1 e quer sonhar lá na estratosfera. Aí também não alcança. Porque você está se sabotando. Você tem que fazer processos. Ah, hoje eu ganho 5 mil, eu quero ganhar 20. O que eu preciso fazer? Isso. Ah, eu estou ganhando 20, eu quero ganhar 200. O que eu preciso fazer? É um processo. Aí você não mira o dinheiro, você só põe isso no planejamento. E aí você vai fazendo o processo, quando você perceber, você ultrapassou o valor às vezes. Eu sempre falo que o primeiro montinho é tão... Gente, quem nunca teve o primeiro montinho de dinheiro que você olha e fala, caraca, velho, consegui juntar uma grana. Bom dia, Ruth. Bom dia, Eduarda. Sejam bem-vindas. Pois é, precisamos conhecer um pai rico e agir. Gente, o pai rico hoje, a Karina está falando, a gente tem acesso aqui na internet. Mais informação do que a gente capta aqui na internet não está escrito. Não tem como. Antigamente não tinha internet. Presta atenção, antigamente era face to face. E para você trombar num cara assim era muito difícil. Esses dias eu entrei numa sala, logo no início do Clubhouse, eu entrei numa sala que tinha uma galera americana. Eu não manjo inglês. Infelizmente tive bloqueio na infância e vim descobrir isso recentemente. Porque eu já fiz tanto curso de inglês, gente, vocês não têm ideia. Já fiz particular, o Wizard quase 2 anos, fiz até o 4º módulo do Wizard, fiz particular dentro da empresa e fui para os Estados Unidos já umas 4 vezes. Eu tento me virar lá, mas parece que a minha cabeça, eu falei, gente, não é possível. Aí eu fui descobrir isso recentemente, que eu tenho um bloqueio de infância. Karina, hoje Deus proporciona milhões de possibilidades. E eu fui descobrir que eu tinha problema lá na infância. Sabe por quê? Porque eu lembrei da minha professora de inglês. Eu lembrei do professor de inglês, porque eu tive inglês lá lá na escola pública. Só que os professores massacravam a gente falando assim, ó. Primeiro que eu tinha o professor de história, que ele sentava o bambu nos Estados Unidos. Porque o problema do mundo era os Estados Unidos e o rico. Imagina de que lado esse cara era na época, eu não sabia dessas coisas. Então ele chegava, professor Guerra, chegava na sala de aula com um jornal, ele sentava para ler e mandava a gente abrir a página dos livros e ficar lendo. E depois ele sentava o bambu. Porque o mundo é assim, por causa dos Estados Unidos, porque é o rico que fode o Brasil. E eu era miserável. A mente de uma criança que vive na miséria, que comia... Presta atenção, gente. Durante o tempo na minha infância, a gente comia polenta no almoço e na janta, e café da manhã e café da tarde era farinha de mandioca. Pega café preto, põe açúcar e joga farinha de mandioca dentro. Sustenta, bicho. Pensa que sustenta. Aí você cata polenta, minha mãe catava um sal, jogava ali, quando muito o peixeiro, às vezes porque a gente estava devendo pro peixeiro, ele vinha no final do dia e deixava sardinhas ali que já tinha sobrado, que foi aquele pedacinho lá, e minha mãe jogava dentro da polenta e a gente comia aquilo ali. Aí eu te pergunto, quando você passa uma vida de merda dessa e o professor fala para você que o culpado de tudo é o americano e o rico, como que a sua mente processa isso? Aí eu tinha um ódio de inglês e ódio de americano e ódio de rico. Pensa na criança que era revoltada com isso. Era eu.
Eu lembro quando eu vim trabalhar na região que eu moro hoje, não esqueço nunca dessa história. Eu estava dentro do ônibus e o povo lá, correndo de manhã. Isso umas 7 horas da manhã, eu dentro do busão lá. Aí eu vi o pessoal correndo e falava, bando de vagabundo. E por dentro aquele estado interno de ódio. Esses vagabundos é por causa desses que eu me fodo na vida. Recentemente eu moro na região. E eu estava correndo com a minha esposa de manhã umas 7 horas. Olha a mente, foi lá no passado. Aí passou um busão e as pessoas tipo olhando, eu e minha esposa lá. Aí eu parei, minha esposa falou, por que você parou? Eu falei, puta, me veio um flash do negócio agora. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, quando eu andava no ônibus aqui, que eu trabalhei aqui durante um tempo, eu via as pessoas correndo e falavam, vagabundo ali, por causa dele que eu tô me fodendo. Será que as pessoas não pensaram a mesma coisa? Você viu que é do caramba quando você é contaminado por coisas que não tem sentido? Aí eu não conseguia aprender inglês. A professora falava um monte de merda pra galera, porque a gente era tudo periférico. E aí falava um monte de coisa. Eu lembro nítido. Era um negócio louco. E aí trava geral nesse inglês. Aí teve um amigo meu que falou a sacada. Ele falou, cara, como você tinha problema no inglês, por que você não faz outra língua? Eu falei, cara, a língua mundialmente falada é o inglês. Não adianta você ir para alguns países falar espanhol. Aí eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, depois eu vou. Você tá dando risada, né, Karina? Então, assim, ó. Eu também, Lúcio, tô falando que somos irmãos e fomos separados na maternidade. Só que você é bem loira pra ser meu irmão, mas tá tudo certo, velho. Tinha que tomar um banho de pinche. Então, assim, ó. Vocês conseguem entender que alguns bloqueios impedem a gente até de prosperar na vida, gente? Aí hoje eu fico pensando assim. O porquê que a gente é alimentado de tanta informação ruim? Por que será? Depois você tira uma foto pintada de pinche e manda pra mim, que eu vou falar, minha irmã aqui, ó, de sangue. Mas os meus irmãos são todos brancos, porque eu já contei a história que eu sou filho de um bastardo, né? Então meus irmãos são brancos. E eu tenho um dos meus irmãos, 2 que me chamam de negrão. Ô, negrão! 3, na verdade, tem outro que já acostumou também. Então assim, você podia ser minha irmã sim, porque eu tenho uma irmã que ela é loira e tem o olho meio verde também. Você tá rindo, né? Ó, gente, de verdade, sabe a história do Patinho Feio? Quando eu ouvi esse desenho, eu chorava, velho. Vocês não têm ideia do tanto que eu chorava vendo o Patinho Feio. Porque tinha um Patinho Feio, ele era preto no meio dos brancos. E eu me via certinho como o Patinho Feio. Mas tá valendo isso aí. Vambora. Me emocionei agora aqui, por causa do desenho do Patinho Preto. Olha que louco que é o sentimento, né, gente? Lembrei da história aqui, já bate sentido lá dentro. Mas ressignifica que já foi. Então, assim, ó. Que a Karina escreveu, eu lembrei do pinche que meu pai passava no teto para não pingar água. Já passei essa ideia, já subi no teto também. Então, assim, ó. Tem coisas na vida que elas servem como combustível para a gente seguir em frente. É combustível, né? Então a gente, o sentimento bate, você fala, meu, agora que eu vou mais longe. Então, assim, tudo aquilo que é plantado na mente da gente, ele pode ser ressignificado. Mas para você saber, gente, presta atenção, eu não tinha ideia do inglês. Não tinha. Aí eu fui fazer lá uma constelação sistêmica, veio tudo naquele negócio, parecia que eu nasci de novo. Eu perdi um monte de crença ali. E aí veio todas as memórias. Pum, eu falei, tá explicado. Ressignifiquei? Ressignifiquei. Mas vai ter dificuldade? A hora que eu começar a ler, pode ser que sim. Eduarda, no livro Hobby como um Artista, ele falava exatamente isso. Recebemos muita informação, a gente rouba muita informação, mesmo que inconsciente, a gente deve guardar e melhorar só o que foi interessante. Para a gente como pessoa e profissionais. Exatamente, Eduarda. Infelizmente, gente, a nossa mente, no inconsciente, é um arquivo. Fica tudo lá. Você vê, eu lembrei da história do desenho do Patinho Feio e já me emocionei. Porque era como eu me via, bicho. Entendeu ou não? Não tem como esquecer. A mente busca lá atrás, voltou, veio pra frente. Aí o sentimento, já lembrei do momento que eu vi o filme, o desenho. Nossa, como eu fiquei triste com aquele desenho. Então, assim, fiquei triste porque era a situação, né? Do Patinho Feio, e era zoado pelos irmãos. Meus irmãos não me zoaram assim tanto, era brincadeira de criança. Na época eu não via como maldade mesmo, eles me zoaram como neguinho. Mas se eu for analisar os fatos, eu passei internamente esse sentimento. Então é difícil para uma criança depois crescer e falar tal. E a disrupção nasce daí. É o quanto de ambiência que a gente sofre e a gente não consegue entender o quanto a gente precisa percorrer um caminho. E aí eu estava falando isso tudo por causa de um assunto ontem que surgiu de pagar ou não um mentor. Eu, desde criança,
Comecei a trabalhar aos 12 anos. As primeiras coisas que eu tive foram rolo. Primeiro tênis de marca, Nike Velocity. Gente, puta que pariu. Quando eu vi aquele tênis, eu falei, meu Deus, eu andava de chute bamba e tava bom demais. Isso porque eu, gente, o pessoal perguntava, qual é o número seu? Eu falava, é do 35 a 42. No pé de pobre e roupa de pobre não tem tamanho não, velho. Corpo vem o que serve o que vem. Eu tenho umas fotos que vocês vão rir, eu postei esses dias. O terno era tão grande em mim, bicho, que o cara devia pesar 180 quilos e eu pesava 50 gramas. É como Nike, como Nike Aranha. Eu era doido naquilo ali. Aí o carinha tinha usado lá no pé dele e tal, e eu tinha uma blusa legal e tal. Ele falou, vamos fazer um rolo? Aí meu primeiro Nike foi de rolo. Meu primeiro Walkmanzinho de fita foi de rolo. Minha primeira bicicleta foi de rolo. Então, já criança, eu já tinha essa questão de me virar para ter as minhas coisas. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos, lixando o carro na funilaria. Então, assim, eu nunca tive medo de adversidades, porque eu falava assim, cara, eu preciso correr atrás. Tudo que eu quis, eu dependi de alguém. Eu nunca fui sozinho, até porque não tem como você caminhar um caminho sozinho. Eu tive pessoas que surgiram na minha vida. Só que essas pessoas, elas me cediam o tempo que ela tinha. Então não era o momento que eu queria. Eu tive uma empresa que eu trabalhei, que o cara, ele morava perto da minha região. Ele era muito inteligente. E assim, não dava pra conversar com ele muito dentro da empresa. Aí o que eu fazia? Eu chamava Márcio, o cara. Ele falava assim, meu, se quiser carona, quando? Ele falava bem assim, ó, quando eu puder eu te dou carona, senão você vai se virar sozinho. Porque ele não queria criar compromisso comigo. Porque ele morava na mesma região, mas em bairro distinto. Mas ele não queria assumir compromisso comigo, ele estava certo, não tinha que ficar carregando ninguém para cima e para baixo. Porque às vezes ele queria sair da empresa para outro lugar. Aí imagina tentar satisfação, hoje eu não vou te levar por causa disso. Não, ele falou, quando der eu te aviso. Então, uma vez na semana, outra eu vinha com ele. Eu aproveitava o caminho para perguntar tudo que eu podia para ele. Tudo que eu podia, eu perguntava para ele. E eu fiz isso com várias pessoas. Inconscientemente, eu buscava uma resposta por que eu tinha uma vida de merda. Então eu sempre tive acesso a pessoas grandes. Dentro das empresas, eu sempre conversei com diretoria, com o gerente, com o vendedor. Eu queria entender por que eles tinham uma vida abastada, porque era assim, né? Vamos colocar entre aspas. E eu tinha uma vidinha de merda. E aí foi ali que eu tive mentores que me direcionaram para fazer o que eu tinha que fazer. É seguir o caminho, é trabalhar, é se virar, bicho. Se vira, sem vitimismo. E aí eu comecei a percorrer o caminho. Eu trabalhei numa empresa, gente, eu nunca contei isso, eu vou contar hoje. Eu tinha 16 anos de idade. Entrei lá com 15 para 16, que eu faço aniversário em junho, né? O que aconteceu? Eu era um moleque trabalhador, nunca arreguei para trabalho, gente. Uma coisa que eu nunca arreguei foi para trabalho. Então o pessoal gostava de mim porque eu era trabalhador mesmo, não tinha tempo ruim. Então eu trabalhava meio período, que eu era tipo um jovem cidadão de hoje na época. E aí eu trabalhava para a área da diretoria e para a cobrança. Então eu fazia todos os cartórios de São Paulo, todos os bancos, não tinha nada eletrônico, era tudo presencial. E eu ia muito em banco, eu ia muito tal. E a pessoa da cobrança, eu saía 2 horas da tarde. A menina me dava trampo tipo 11 da manhã. Puta que lá merda, eu ficava puto com ela. Puto. Porque ela me ferrava no meu horário de almoço e me ferrava para voltar para a empresa, porque eu já chegava às vezes 2 horas morto para fazer um monte de coisa, de malote, essas coisas. Um dia eu falei para ela. Eu cheguei lá e falei para ela assim, eu falei, meu, posso te falar uma coisa? Ela falou, pode falar. Eu tinha 16, ela tinha uns 32. Aí eu falei para ela assim, é uma mulher, para mim ela era uma mulher. Falei pra ela, meu, você ferra com a minha vida, você sabia? Falei desse jeito pra ela. Ela falou, como assim eu ferro a sua vida? Você me dá o cartório 11 da manhã até eu pegar o ônibus, chegar no centro de São Paulo. São 10 cartórios, todos um longe do outro. Hoje você tem um centro de distribuição que você vai direto e já cata todas as certidões no mesmo lugar. E hoje não precisa nem ir lá, você pede pela internet. Mas na minha época tinha que ir de um por um. Então, gente, eu andava que nem um camelo naquele centro de São Paulo. E aí eu falei, expliquei pra ela. Aí ela falou assim, eu vou lá com você um dia. Que ela não acreditou em mim. Aí ela foi comigo. Aí eu fui com ela no primeiro, no segundo, no terceiro, essa mulher de salto. Ela falou, meu, quantos cartórios faltam ainda? Eu falei, falta 7. Ela falou, mas é aonde esses cartórios? Eu falei, então, o outro fica pelo menos uns 2 quilômetros daqui. Ela falou, mas você vai de ônibus? Eu falei, não, você tem que ir por dentro do centrão, subia, atravessava a Praça da Sé, depois atravessava o Fórum Cível, ficava lá na Rua da Abolição, lá na Liberdade, o outro cartório. Esqueço nunca.
Ela falou, não vou lá nem fudendo. Eu falei, você tá vendo como você ferra a minha vida? E aí ela ficou conversando comigo, e enfim, o que ela fazia? Ela passou a dar o cartório para mim 8 horas, 8h30 da manhã. Aí dava 9 horas eu saía. Ou seja, dava tipo meio-dia, pouquinho eu tava na empresa de volta. Almoçava na rua, na maioria das vezes, porque tinha ticket de alimentação, essas coisas. Então assim, essa mulher, ela se identificou tanto comigo que a gente namorou. Eu tinha 16, ela tinha 32. Olha que louca a minha história, gente. Nunca aconteceu nada entre nós dois, porque ela era... Pô, eu achava ela uma mulher. Ela pra mim era um molecão, doidaço. Só que ela me ensinou tanta coisa. Ela me ensinou a ser mais maduro. E ali eu fiquei na empresa até próximo aos 18 anos, porque eu fui pro quartel e aí perdi o emprego. Porque naquela época você não podia ser registrado antes de passar pelo exército. Mas ela me ensinou muita coisa. Essa mulher me ensinou muita coisa. Hoje ela deve ter, eu tô com 47, ela deve ter seus, sei lá, né? Se jogar 16 para frente, se eu fosse 46, ela teria 62. É uns 65 anos hoje. O que acontece? Ela me ajudou. Então eu encontrei várias pessoas no caminho que me direcionavam, que eram mentores. Toda aquela pessoa que te agrega na vida são seus mentores. E aí eu sempre pensei assim, eu preciso de mentores. Então hoje eu não ligo nem a pau de pagar mentores. Sabe por quê? Porque eu sei que funciona isso daí. É uma coisa que a gente necessita. Porque às vezes a gente está dentro da situação, a gente não enxerga. Não adianta. A gente quando está dentro da situação, você não está enxergando o óbvio. Eu vejo que pessoas perdem conexões. Eu sempre fui de conexões. Eu sempre falo, você tem 2 tipos de conexões. A intencional e a natural. Mas quais são as melhores conexões? As intencionais. Porque você já sabe o que você quer. Às vezes as naturais aparecem, passa por você e você não faz nada. Você não gera nada com as conexões. E conexão tem que gerar valor. Doutora Ana Simões, seja bem-vinda. A Tog também, seja bem-vinda. Entrou o pessoal aqui, pessoal que eu tô falando assim, como tá na mente, eu fico olhando só depois. Mas sejam bem-vindas. Então assim, ó, deixa eu beber água agora que eu parei. Então assim, a gente tem que tomar essa consciência e às vezes a gente sozinho não consegue. Então, o que seria um mentor? Eu sempre falo para as pessoas, mentor, gente, não é um curso, é mentor. Você vai falar sua dor pro mentor. E o mentor vai avaliar tudo que ele viveu. Presta atenção. Ontem eu estava falando numa sala que eu tive um negócio que é totalmente escalável. Com 4 pessoas, te deixando limpo 15 mil por mês. Você fala, caraca, bicho, 4 pessoas me dá 15 mil por mês. Se você tiver 10, 150 mil por mês. Se você tiver 100, 1,5 milhão por mês. A sacada é, quando você monta um negócio, não monta coisas grandes, estrutura gigantesca. Não vale a pena ter essas coisas. Eu quero ter uma Apple, quero ter não sei o quê. Você vai ter trabalho para arrebentar de início. E como a gente está começando, comece com coisas pequenas. Porque aí você vai estruturando uma coisa. Quando ela deu certo, você só deixa ela correndo sozinha. Aí você vai por um outro negócio. Eu não conheço nenhum empresário, mega empresário que tem uma empresa. É tipo assim, você acha que o Steve Jobs tinha só a Apple? Você acha que o Bill Gates tem só a Microsoft? Esses caras têm sociedade com um monte de outras coisas. Sabe por quê? Porque se o negócio afunda, ele tem os outros negócios. Aí é conta de investimento, aí o mercado imobiliário, aí é tudo que vocês imaginarem, é bolsa de valores. Os caras têm coisa espalhada na vida deles. Então quando você monta um negócio pequeno, mas que ele seja escalável. Então eu montei uma empresinha, sacada. Eu falei assim, poxa, trabalho no prédio comercial. Eu vou dar aqui de graça para vocês essa daqui e tal. Trabalho no prédio comercial, tem 400 salas. E aí é uma treta do caramba para limpar as salas comerciais. Porque eu precisava de gente para limpar e não tinha. Tinha que ligar para uma empresa para vir uma menina de fora, até ela chegar, tinha que ficar até mais tarde no escritório. Puta, injeção de saco. Aí eu falei, cara, conheci um amigo que ele já tinha uma empresa de limpeza, mas de empresa predial. Aquelas que limpam a área comum, recepção, vigilância, papapá. Eu conversando com esse meu amigo, aí falei, puta, criei uma ideia. Montar uma empresa pequena, criei uma estrutura mental. Falei, bom, se eu faço por tempo, por horário, metro quadrado, X salas por dia, no mês vai dar Y, eu tenho um custo inicial, quando preciso começar com 4, começo com uma, depois eu aumento mais uma, a hora que vai aumentando os contratos, eu aumento a terceira e aumento a quarta. Aí aquela estrutura que eu tenho,
Eu vou aumentando conforme o número de contrato vai aumentando. Então eu posso ter dentro da mesma basezinha de uma sala de 45 metros, uma média de umas 8 meninas. Porque elas não ficam tempo ali dentro, elas ficam fora trabalhando. Monto um kit de limpeza, porque escritório, gente, é tudo kit pequeno, é tudo coisa compacta, não dá pra você chegar com os carrinhos gigantes. Eu comprei 2, pra vocês terem ideia da piada que foi aquilo ali. E a coisa começou a estruturar. Então, quando chegou, eu montei em setembro. Alphaville, gente, dezembro e janeiro, o povo trabalha aqui nessa região, não. É região que tem muita gente rica, o problema é esse. Que nesse período o povo tudo viaja, então fecha um monte de coisa aqui. Restaurante se ferra, um monte de coisa acontece aqui. Então, quem monta comércio aqui não entende bem, depois fica chorando em dezembro e janeiro. Então, dezembro e janeiro esquece, Alphaville é morto. Eu abri em setembro, começou a funcionar em outubro. Outubro, novembro. Chegou dezembro, parou tudo. Voltou no dia 20 de janeiro. Então eu parei lá pelo dia 15 de dezembro, voltei 20 de janeiro. Quando cheguei com a empresa em março, ela já estava se pagando. Olha que louco. Aí eu pensei, puxa, agora eu vou dar o pulo do gato. Já tinha montado toda a estrutura, já entendia de como funcionava a franquia. Falei, bom, chegar em setembro de 2020, já vai estar tudo estruturado, eu já monto outra unidade. Nos outros prédios, que tem vários aqui na região, sei lá quantos prédios tem aqui na região. E a estrutura interna, ou seja, eu não tenho tempo dessa menina circulando para lá e para cá, fora do lugar. E aí, ainda para ajudar, você pode pegar os 2 prédios que tem perto, porque é só atravessar uma rua. Olha que louco que é o negócio. Totalmente escalável. Mas aí veio a pandemia, aí ferrou com todo o projeto. Só que você está preparado, você nem sofre. Você fala, meu, eu já sei como funciona. Eu sei idealizar, eu idealizei, eu fiz, eu que montei tudo. Tete a tete ali, escrevi item por item, eu sei o que precisa fazer de novo. Agora eu não vou ficar com a empresa aberta. Olha isso, se eu tivesse com a empresa aberta. Olha o tanto, eu teria perdido, mais de 100 mil reais eu teria perdido se eu não tivesse fechado a empresa vindo planejando certinho. Então não vale a pena você perder dinheiro. Então você fala, opa, recuo, fecha tudo e quando a coisa voltar ao normal, volta tudo. Tem empresa que não tem como, né, gente? Imagina, você é dono de um hotel, você tem todas as contas para pagar. Por isso que ter ponto físico fixo, né, seu, é uma merda. Por isso que um monte de empresa aloca, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a grande maioria das empresas, esses prédios monstros que vocês veem aí, é tudo locado. Por quê? Porque acontece qualquer coisa, o cara não tem um prédio ali para dar dor de cabeça para ele. Porque é imposto, aqui é Alphaville, gente, vocês não têm ideia, tem um monte de mausoléu fechado, porque o cara deve estar devendo horrores de tributos. E tributo nessa região é caro pra cacete. Se eu moro num lugar que não é lá essas coisas, eu já pago uma paulada, imagina esses galpões gigantes. Então, assim, a gente fica imaginando. Bom dia, Marilice, bom dia, Cá, sejam bem-vindas. Então, assim, tudo na vida é uma experiência. E o mentor, ele vem para ajudar você dentro disso. Hoje, se uma pessoa quiser abrir uma empresa dessa, eu chego e explico isso de uma forma simples. Por quê? Porque eu passei por isso. A pessoa, quando ela vai montar um negócio, hoje eu tenho amigos que eles fazem isso, né? Eles falam assim, cara, o que você acha disso? Aí eu olho assim, minha cabeça já processa um monte de coisa, as coisas boas, as coisas ruins, porque a gente tem que computar as adversidades. Aí eu explico, falo, ó, aqui é assim, aqui é assim assado. Aí a pessoa fala, putz, você acha que é o momento? Eu não faria. Agora, você tem dinheiro para queimar? Você vai lá e queima, pelo menos você segura o lugar. Presta atenção, pandemia, pessoa sem dinheiro, o que acontece? Começa a vender carro, começa a vender imóvel, sai vendendo tudo. Pelo preço que vale, quem está com dinheiro está rindo à toa. Sabe por quê? Porque a pessoa está comprando um monte de coisa que ela não compraria antes, porque estava muito caro. Hoje o cara vai lá e ó, no cash. Quanto custa essa casa? 2 milhões? Ah tá, te dou 1,5 milhão. A pessoa tá quebrada, velho. Cheia de dívida para vender. Ela vai perder 500 mil. E o outro cara vai vender por 2,5 depois. Porque para ele a pandemia vai passar. É assim que é o processo. Tem gente que tá rindo à toa. Sabe por quê? Porque a pandemia veio para ajudar. Eu conversando com um amigo ontem, transportadora. Tá ruim ou tá boa? Transportadora tá faturando para dar pau também. Por quê? Porque tá para cima e para baixo. É tudo por meio de transporte. E as coisas tá acontecendo. Então tem pessoas que estão rindo. Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. E aí a gente fica pensando, aonde que eu estou nesse emaranhado de situação? Você deve estar perdido. Porque a sua dor de fracassar, de sentir que você não consegue mais,
de que as pessoas, né, que está perto de você não te ajudam, que você, tipo, puta, tudo tem que carregar nas costas. Esse sentimento, eu, por exemplo, já passei por várias vezes. Várias vezes. Eu tive mais de 8 negócios já. E aí eu falava, puta merda, ferrou. Essa empresa, por exemplo, eu nunca na minha vida imaginei que ia acontecer uma pandemia, ia fechar um negócio que eu acabei de abrir, tinha estruturado a empresa inteira, tudo novinho. Aí a hora de vender não vale nem um terço. Você cata um frigobar que você pagou R$1,50, não vale 500. Então você fica pensando, toda a parte imobiliária que você mandar fazer vai pro buraco. Porque você vai devolver o ponto, a sala comercial, e aí você tem que tirar tudo de dentro. Então você fica pensando, puta merda, foi ruim? Não, foi bom, porque é mais uma coisa que eu aprendi. E isso eu desenvolvo em qualquer lugar. Por quê? Porque eu já sei o processo. E a vida, de novo vou falar, é sobre processo. Quando eu entendo o processo, não tem como eu errar de novo. Ah, agora eu vou provisionar o fim do mundo? Não, porque a gente não conta com isso. Você vai contar com o vírus de novo? Eu vou contar com algo que pode deixar minha empresa fechada por mais de 1 ano. E aí eu vou sobreviver, eu vou deixar aberto, eu vou fechar, vale a pena? Vale, gente, presta atenção. Se eu monto uma empresa hoje, que eu estruturo ela com 30 mil, aí ela vai ficar fechada 1 ano, eu tendo um gasto de 10, 15, tem sentido, não. É melhor fechar. Eu vou perder 100 por causa de 30 mil de investimento? Não, perde os 30, pum, fecha essa porcaria, acabou. E aí você monta de novo, porque você sabe todos os passo a passo. A sacada é você ter essa inteligência emocional. Eu vejo gente apegada a um negócio assim, abraçada. E o negócio já afundou faz tempo. Mas eu vou falar o que essa pessoa não quer enxergar? Ela precisaria ter essa consciência, mas a pessoa acha que ela sabe o que está fazendo. E aí está queimando todo o dinheiro, vendendo os carros, vendendo o patrimônio, por causa de algo que ela é o ego. Ela não quer perder aquilo por ego. Perde essa porcaria, depois faz de novo, monta outra coisa. E eu, dentro da pandemia, o que é o boom do momento, gente? É o marketing digital, certo? Em 2019, 2018 eu já estava atento para isso, como advogado, tá? Eu já estava atento para o marketing digital. E aí eu falei, ó, presta atenção, o que é você procurar coisas boas? Eu falei, qual que é o melhor cara do marketing digital? Ah, é o Érico Rocha. Quanto que é o curso? 9.500? Foda-se. Vai lá e compra o curso do Érico Rocha. Comprei, estudei, entendi tudo de marketing digital. Então, dentro da pandemia, eu já vinha tentando na advocacia, gente. Eu vou te falar, a área do cacete é a advocacia, bicho. Porque é um monte de burocracia que você não pode fazer na internet, não sei o quê. O código de ética mudou em 2015, tem gente que nem sabe disso, mas mudou em 2015, um monte de coisinha lá. Eu fui, estudei e falei, não, dá para usar a internet. Mas, quando você está falando com advogados que ainda a cabeça funciona lá no 1960, tô brincando, tá? Não funciona logo, porque a pessoa não consegue entender que o futuro é o agora. E aí eu fui fazer o curso e entendi tudo de marketing. Quando chegou dentro da pandemia, que eu não esperava a pandemia, olha isso, eu estava preparado para uma coisa que eu não era para estar. Eu entendi que ferrou geral. Eu falei, puta que pariu, e agora? O físico não vai mais existir, agora é tudo digital. O que eu fiz? Peguei pessoas que estavam enganjadas a trabalhar e montei uma agência de marketing digital. Posicionamento. E aí, como está a sua agência, Biciro? Tô nem preocupado. Sabe por quê? Porque já tem cliente lá dentro lá e tá girando. Se eu não tivesse... Aí eu fechei uma empresa, mas já montei outra. Você consegue enxergar o quanto de tempo você perde só vendo o problema? Eu não, fico vendo solução, fico prestando atenção e falo assim, cara, eu preciso do marketing. Eu, se tivesse que pagar hoje para administrar a minha conta, que hoje é gerenciada pela minha própria empresa, eu ia gastar hoje uns 3,5 pau, 4 por mês, só de agências, de administrando todas as minhas redes. Gente, a pessoa tem que administrar YouTube, o Facebook, o Instagram, agora o HC, o Telegram e o WhatsApp. Todos os criativos que sobem, todos os vídeos editados, landing page, é o inferno, é um monte de coisa, é o site, é muita coisa. Sozinho você não consegue fazer sua empresa caminhar, não tem como. Aí você contrata uma agência. Hoje, eu fiz uma análise aqui em São Paulo, tem agência aqui para fazer o mesmo serviço que a minha agência faz, que cobra 5 vezes mais. Eu fui esses dias passar um orçamento para um cliente que ele falou, não é possível que você está cobrando só isso. Sabe por quê? Porque cobraram do cara 5 vezes mais do que eu cobro.
Mas por quê? Porque a pessoa ela veio já na crista da onda lá atrás, desde 2018, e entendeu esse negócio, então domina o mercado. Só que ela domina o mercado de quem tem muita grana, porque quem não tem não consegue pagar esses valores absurdos. Consegue entender o que é posicionamento, o que é estar no lugar certo na hora certa e não se apegar a coisas que não vale a pena? Larga esse abacaxi. Larga enquanto antes. Eu vou ficar parado, né, não podendo treinar até dia 31 por causa de um decreto. O poder não emana do povo. Você sacou essa ou não? Não emana. Então esquece isso. Ah, porque eu mando, né? Eu que coloquei o político lá. Você colocou lá, depois que você colocou lá, você não manda mais nada. É uma canetada, o cara resolve os problemas deles lá e tá nem preocupado com você. Infelizmente, dói no coração falar um negócio desse, dói. Mas as pessoas têm que ouvir a verdade, o que é real. Essa coisa de ficar alisando a cabecinha das pessoas não tá rolando mais. Tem que chegar e meter o machado na madeira. Bom dia, Daniel. Bom dia, Fran. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Guta Leonel. Guta Leonel. Sejam bem-vindos. Está acabando, tá? Comecei hoje 2 minutinhos antes. Gente, de coração, quero agradecer a todos que passaram na live de hoje. Amanhã, às 6 da manhã, 5h60, por causa do Bozo, já acontece a história. Eu estou aqui de volta. E amanhã eu vou falar de algo muito importante. As 5 camadas da sua identidade. E aí, de todas as lives que você está vindo assistindo, você vai entender algumas sacadas do porquê que você não sai do lugar. Do porquê que você se vê fracassado. Do porquê você acha que você é uma pessoa que é incapaz de fazer as coisas. Por que você tem o complexo de inferioridade? Por que você é uma pessoa que vê as outras prosperando e fica tipo falando, ah, essa pessoa teve sorte. Você vai entender isso tudo. Então não deixe de assistir a live amanhã, porque é muito importante e é gratuito. Então, até amanhã, às 6 da manhã. Até mais!